eu vou já largar as questões de avaliação para vocês terem pelo menos um mês para pensar nelas. Eu também não vou ter dado todo o conteúdo ainda, né? Mas para vocês irem resolvendo enquanto o conteúdo vai sendo dado. E aí, no dia marcado, né, eu já vou avisar isso também, tudo com antecedência, vocês vão apresentar os trios, pode ser triozinho, pode ser duplinha, ou pode ser individual, tá? Então, aí vocês vão apresentar. Isso vai ser a nota do grau A e depois também vai ser a nota do grau B. Eu acho mais interessante do que a gente ficar fazendo questionário. Né? Questões até eu tenho, mas cálculo numérico, gente, vocês vão ver, cálculo numérico é mão na massa, não é ficar resolvendo continha, é mão na massa. A gente só enxerga as coisas acontecendo quando a gente põe a mão na massa. Tá? E eu estava muito confortável com o questionário em cálculo numérico. Então, essa semana eu pensei nisso. E também pelos resultados do semestre passado, né? Vocês tinham muito mais, as videoaulas tinham muito mais views. O cálculo numérico sempre tinha muito mais views que as demais disciplinas por causa dessa questão prática, dos métodos, de ter que voltar para ver. E o questionário isso ia se perder, né? Vocês vão ter só mais uma aula com um monte de regrinhas para decorar do que fazer, botar a mão na massa. Então, por isso, então, vocês já vão pensando, olhando para o coleguinha, flertando, paquerando, para, então, formarem até trisais, certo? Para fazer a avaliação, tá? Bom, dados avisos paroquiais, vamos, então, para a disciplina. Bom, beleza. Então, vamos continuar falando do erro de truncamento. O objetivo da aula é chegar na série de Taylor, mas eu botei mais conteúdo do que, com certeza, eu vou trabalhar, tá? Hoje. Então, vamos retomando aos pouquinhos, vendo o que a gente falou. E aí a gente vai dando prosseguimento. Tá. Então, na aula passada, nós estávamos trabalhando, terminamos de falar sobre aproximação linear. E estávamos estudando a relação que nós temos com a reta tangente. Então, o que acontece? Se nós temos... Aqui nós temos a função, né? E aqui nós temos em azul a reta tangente à função. Aonde é que é feita a tangente? A tangente ela é feita em x igual a 1. Quando eu coloco o 1 no lugar do x, o meu y é 1. Quando eu coloco 1 no lugar do x, o meu y é 1. Então, a curva em preto e a reta em azul se encontram, né, nesse ponto aqui, 1 e 1. O que acontece? Se eu dou um zoom, estou dando um zoom, dando um zoom, dando um zoom, eu reparo que, né, nessa proximidade do 1, você vê que aqui a proximidade aqui é bem grande, ou seja, eu vou diminuindo a régua, eu reparo que a reta em azul e a curva em preto, elas praticamente são a mesma coisa em torno desse 1. Né? Então, por isso, eu posso, na proximidade, né? Ou seja, por isso que eu posso dizer, na vizinhança de x igual a 0, a função pode ser aproximada pela reta tangente. Então, por isso, né, que ela é uma aproximação linear, certo? Ô, professor. Vale? Dúvida. Toda vez que se falar em aproximação, fala-se em reta tangente e vai se dar uma equaçãozinha ali para resolver, é isso? A pergunta é boa, e aí só que ela está faltando sobrenome. Se ela for uma aproximação linear. Pode fazer a aproximação sobrenome. Tá? Então, depende... É porque nos Bhaskara, eu vou dizer, eu não consegui fazer aqueles pós-aula lá da aula 1. Eu vou retomar agora aqui algumas coisas daquele pós-aula ali,
e dá tempo de tu voltar lá ainda. Tá? Não, agora já entreguei, mas tá meio punk o negócio, né? Bom, vamos lá. Então, uma das situações, inclusive, que o pós-aula lá trabalhava, né, é o seguinte: você tem, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Então, uma das questões interessantes que o pós-aula trabalhava lá era a seguinte situação, né? Tá, onde é que eu estou aqui? Ah, tá aqui. Então, você tinha uma função f, e nessa função f, você tinha uma reta, você tinha uma curva e você tinha uma reta, certo? Eles se encontravam em um determinado momento, né? Ou seja, você tem a curva e você tem a reta. Bom, então, o que acontece? Se eu olhar para o eixo x, eu vou ter aqui meu x0. O x0 é o ponto de tangência, né? Então, o x0 é o ponto de tangência. Né? Então, entre a minha curva e a reta. Se eu olhar para um x, para um a, aqui perto, o que acontece? Né? O meu R de A é muito próximo de quem? Do F de A. Né? Porque o valor que eu vou ter para o F de A é muito próximo da reta, ou seja, eles estão muito próximos. Mas isso se dá porque o A é próximo, né, do X. Vamos fazer isso na prática. Né? Então, por exemplo, nós temos a função raiz cúbica. Se eu tenho a função raiz cúbica, o que acontece? Então, obter a reta tangente à função raiz cúbica de x em x igual a 8. Então, tá. Então, aqui, essa é a equação da reta tangente tradicional. Né? Então, para eu determinar a reta tangente em um ponto x0, essa aqui é a minha equação geral da reta tangente. Então, o x0 é 8. Ou seja, é o valor que vai ser sempre dado. É aonde eu quero que ocorra a tangência. O x, se o x0 é 8, quem vai ser meu y0? Bom, o y0 é a função, né, em x0. Então, quem é a minha função? Raiz cúbica. Portanto, raiz cúbica de 8 é 2. Então, nós já descobrimos quanto é o y0, já descobrimos quanto é o x0, falta descobrir ainda quem é o f de x. Porque f de x0, né, professor? Então, quem é o f de x0? O f de x0 é a derivada, né? Então, como é que a gente calcula a derivada? A gente tem que recordar. Então, a gente vai lá na tabela de derivadas e vai olhar. Ah, o na P é quem? É a derivada de... na P, lindamente, é P, U na P menos 1 vezes DU. Como o meu U aqui é simplesmente um x, né? Então, vai ficar quanto? Então, a derivada de x na 1/3, né? Porque raiz de x é 1/3, né? Então, tem que lembrar. Se eu tenho a raiz cúbica de x, isso aqui é x na 1/3. Então, esse índice corresponde ao meu denominador. Bom, então tá. Então, se eu vou fazer essa derivada, então vai ficar 1/3, que é meu P, vezes o x na 1/3 menos 1, vezes a derivada do x. Bom, a derivada do x é 1. Né? Então, ficou 1/3 vezes x.
1/3 menos 1, menos 2/3. É o que nós temos aqui, né? Portanto, dessa maneira, né, como eu tenho 1/3 vezes x na menos 2/3, eu tenho aqui o quê? Eu tenho um expoente negativo. Então, eu tenho 1/3 vezes 1 sobre x na 2/3. Ora, seguindo a mesma lógica, se aqui eu tenho, né, 2, então o meu 2 vem aqui, né? Então, se eu tenho na 2/3, então eu tenho isso aqui para a minha derivada. Então, é um exercício simples de derivada que a gente está retomando. E o objetivo aqui é revisar derivação, porque é um assunto pertinente na disciplina, vocês vão precisar derivar coisas para trabalhar com métodos de Newton. Tá? Isso é o futuro. Então, vamos lá. Então, já descobrimos quem é a derivada, né? Já descobrimos que é a derivada. Vou pegar aqui. Só falta só o professor esqueceu o que é um x0. Então, quem vai ser meu f' de x0? Meu f' de x0 vai ser quanto? O y0, que é 2, mais o f' de... Opa! O meu f' de x0. Quanto vale o x0? X0 vale 2. Então, vale 2. Então, ficou 1 sobre 3. Melhor, x0 é 8. Raiz cúbica de 8. Então, ficou 1 sobre 3 vezes 2. Isso aqui ficou 1/6. Certo? Ô, senhor, já me deu um nó aqui na cabeça. Espera aí. Tá f de linha de x ou de x0? Eu descobri a f' de x. Isso aqui é a f' de x0. Tá, mas o 8 é x, não é x0. Por que eu botei? Eu não entendi. Porque o x que ele está me dando, esse x aqui, é o meu x0. Porque é onde eles se encontram. Ó, obter a equação da reta tangente, a função, em x igual a 8. Então, se ele me deu, aqui está o x. Como ele me deu x igual a 8, eu quero saber qual é É o ponto de encontro da curva e da reta, tá? Exatamente. Então, esse x aqui se transforma em x0. Eu não preciso anunciar dizendo, x0 é esse. Se eu disser que eu quero a reta tangente com o f e com a reta nesse ponto, então, automaticamente, x igual a 8 se transforma em x0 igual a 8. Tá? Porque o x0 é o ponto de encontro entre a reta e a curva. Né? É o ponto de tangência. Então, o meu f' de x0 é 1/6. Bom. Né? Ó, professor. 1/6? Não é 1/6. Ó. O que o professor fez errado ali? O professor simplesmente pegou raiz cúbica. Olha só o que o professor fez. Ainda bem que o professor se corrige. Né? O que o professor tinha feito? Tinha feito raiz cúbica de 8 e isso deu 2. Mas, na verdade, não é a raiz cúbica de 8, é raiz cúbica de 8 ao quadrado. E raiz cúbica de 64 é 4. Está correto. Então, 1 vezes 1 sobre 3 vezes 4, 12. Então, esse valor aqui é 1/12. Esse valor aqui é 8. E esse valor aqui é 2. Então, tá. Então, vamos adiante. Então, colocando todos os pingos nos is, né? Como nós tínhamos feito anteriormente, nós temos, então, essa reta aqui. Bom,
nós temos essa equação, né? Então, aqui eu tenho y0, aqui eu tenho o f' de x0 e aqui eu tenho x0. Então, agora eu posso dar uma reorganizada nas coisas. Eu posso distribuir, vai ficar 1 sobre 12 vezes x sobre 12, 1 dozeavos vezes menos 8, dá 8 dozeavos. Né? E aí eu vou reorganizar, né? Eu vou colocar o x sobre 12 para frente e vou juntar o 2 com menos 8 dozeavos, que na verdade 8 dozeavos é 2 terços. Né? E aí eu vou ter x, y igual a x sobre 12 mais 4 terços. Então, quem é essa reta? Essa reta é a reta tangente à raiz cúbica de x em x igual a 8. Tá, vamos ver isso. Então, ali eu já indiquei o gráfico no GeoGebra. Vamos ali no GeoGebra. Onde é que está? Aqui. Não, não é assim que eu quero. Está o GeoGebra. Aqui. Vamos entrar no GeoGebra. Quem nunca entrou no GeoGebra? GeoGebra, né? Está aqui o link, né? Vocês podem entrar nele. Aí vocês vão usar a calculadora, pode ser calculadora 3D, que ela vai fazer gráficos tridimensionais, mas o nosso gráfico é bidimensional. Então, o que acontece? Ele vai carregar aqui. Vamos fazer o gráfico. Bom, então aqui nesse meu canto esquerdo, eu vou digitar as minhas funções. Então, vai ficar y igual a x elevado a 1/3. Dei o Enter. Tá? X elevado a 1/3. Ele fez o gráfico da função raiz cúbica. Agora eu vou colocar aqui y igual a x sobre 12, né? Olha só, mais... Opa, digitei errado. É 4 terços, né? Eu botei 2 terços. 4 terços. Ó, o que vai acontecer? O que a gente repara? Que em x igual a 8, se eu venho aqui em x igual a 8, o que eu vejo? A minha tangência, né? Essa tangência, ela se dá exatamente em y igual a 2. Né? Por quê? Porque se eu tenho raiz cúbica, né, de 8, isso aqui é 2. Né? Se eu faço a continha, né? Se eu substituo 2 aqui, vai ficar 2 sobre 12 mais 4 terços. Isso aqui vai ficar 1/6 mais 4 terços. Tá? Isso aqui dá 6, que dá 1. E isso aqui dá... tem uma coisa que deu errado aqui. 2, 12, 4 terços. Olha a coisa que eu estou fazendo errado. Ah, não, claro. Vou botar 8 aqui, né? Agora que eu tô vendo. Tá? Se eu pegar esse 8 aqui, colocar aqui, só o professor fazendo conta, eu vou ter quanto? Eu vou ter 4. Eu vou ter 4 terços. Que 4 terços, professor? Simplifico isso por 8, isso aqui dá 2 terços. Quanto é que dá 2 terços mais 4 terços? 6 terços. 6 terços, isso aqui dá 2. Então, se no lugar do x eu for colocar o 8, isso aqui vai me dar o 2, e perfeitamente eu tenho aqui, ó. Certo? A tangência
Então, o que acontece? Se eu estou aqui pertinho do 8, né? Se eu estou aqui pertinho do 8, a gente vê que tanto faz eu pegar, né, aqui e aqui, a diferença vai ser bem pequena entre a reta em azul e a função. Por exemplo, se eu pegar raiz cúbica de 8, vamos botar 2. Se eu for fazer isso pela calculadora, quanto é que dá? Raiz cúbica de 8,2. Isso dá, pela minha calculadora, 2,0165. Né? Vou botar 3. Se eu fizer usando essa função aqui, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter 8,2 dividido por 12, mais 4/3. Bom, se eu fizer essa continha aqui, 8 que divide 2, 8,2 dividido por 12, mais 4 que divide 3. Essa continha deu quanto? 2,016666 e assim por diante. O que a gente repara? Que fazendo pela função e fazendo pela reta, eu tenho valores muito próximos. Ó. Esse valor aqui é a única coisa que difere. Eu consegui quantas casas, na verdade? Eu consegui eu consegui só a diferença de duas casas. Eu consegui 3 casas exatas. Ó, 3 casas exatas. Então, 2,016. Esse valor aqui eu consegui aproximar de forma exata. O que vem depois disso é erro. Tá? Mas a reta em azul, ela aproxima muito bem a raiz cúbica nessa proximidade aqui. Ó. Essa proximidade aqui, na proximidade do 8, ela faz uma aproximação maravilhosa. Por quê? Porque ó, nessa aproximação, o que a gente vê? Que as duas coisas estão muito próximas. A gente pode dar um zoom aqui e ver essa proximidade, certo? Bom, então vamos lá. Então, feito isso, então ali ele pede então aqui para aproximar a raiz cúbica, né, de 8,5. Então, se eu for fazer a raiz cúbica de 8,05 pela calculadora, 8,05, opa, 8,05, eu vou ter 2,04158. Vou pegar esse valor aqui, certo? Depois, se eu pegar usando a reta tangente, então pela reta tangente, então eu vou ter y igual a 8,05 dividido 12 mais 4/3. Então, ficou 8,05 dividido por 12, mais 4 que divide 3. Isso aqui deu 2,0004667. Ok. Então, a gente vê que a aproximação é boa. A gente começa a ter erro a partir daqui. Então, isso aqui é nosso erro. Então, a gente pode calcular o nosso erro relativo. Né? Que vai ser o nosso erro relativo. Então, o nosso erro relativo vai ser quem? Vai ser a diferença, né? Ou seja, 2,004158 menos 2,0041667
isso aqui em módulo, porque é um valor positivo, dividido pelo valor mais exato. Qual é o valor mais exato? O valor mais exato é da calculadora, né? Isso vezes 100%. Isso vai dar o nosso erro relativo. Então, o que vai acontecer? Vai fazer a continha. Opa. Menos o valor anterior, dividido pelo valor anterior, vezes 100. Isso me deu um erro minúsculo de 4,3 vezes 10 na menos 4%. Ou seja, é 0,00043%. Certo? Então, é um erro muito, muito, muito pequeno. Tá? Então, é isso que nós verificamos. O valor da reta se aproxima muito do valor da função na proximidade. Professor, Fale. e esse valor entra naquela aproximação ali da reta, daquele pedaço do 8 que tu falou? Como assim? Aquele pedaço ali onde a reta tangente se encosta, ela vai junto ali. Sim. Esse é o erro que dá só naquele pedaço. Isso, Ali, então. O erro é a diferença, porque o que acontece? Você tem a função e você tem uma reta. Então, nesse caso aqui, o erro é essa distância aqui, ó. Certo? O erro é essa distância. Tá? 2,00. Falta uma coisa aqui. Bom, então é isso que nós estamos fazendo quando a gente aproxima com a nossa reta tangente. Tá? Tá. Então tá. Então, vamos fazer mais aproximações. Né? Por exemplo, vamos botar uma trigonometria, que eu sei que trigonometria, quando aparece, treme na base. Então, o que acontece? Fazer a aproximação linear da função seno na vizinhança de 60 graus. Use a aproximação para aproximar seno de 61. Tá. Alguns pontos importantes aqui, tá? Que eu acho que é importante falar. Se ele quer a aproximação linear, ele vai falar em reta tangente. Então tá. E depois ele vai fazer a aproximação. Então a primeira coisa é a reta tangente. Depois a aproximação. Mas tudo que nós vamos fazer, a gente precisa ter as medidas do ângulo em radianos, porque a escala de ângulos no cálculo, na hora que foi deduzido as fórmulas do cálculo, né, se considerou o x em radianos, porque o radiano é uma medida de número real. Então, eu sei que 60 graus é π sobre 3 radianos, então 61 graus é 61 π dividido por 180. Né? Então, só para a gente recordar por que essa medida, né, sempre lembrar que eu tenho 60 π sobre 180, para seguir a mesma lógica, né? Se eu fizer 60 π sobre 180, simplificando, eu tenho π terços. Né? Por isso que é π terços. Para recordar o passado. Bom, então, feito isso, a gente guarda essas informações e vamos à luta. Então, pegando a minha reta tangente, né? Essa é a reta tangente, que já está, é a mesma sempre. O f', quem é a minha derivada? A minha derivada do seno é o cosseno. Tá? O x0 é π terços. Então, o y0 é quem? É o seno de π terços. Ah, professor, mas eu coloquei na calculadora e deu que o seno de 60 é 0,8866. É a mesma coisa que você dividir raiz de 3 que divide 2. Né? Vai dar a mesma coisa.
Se fizer a raiz de 3 dividido por 2, é a mesma coisa. Ah, professor, mas não deu de jeito nenhum esse valor de 0,866. Então, cuide se a sua calculadora está em radianos ou graus, certo? Aqui nós fizemos em radianos. Né? Então, se você colocar 60, sendo de 60 e a calculadora está em radianos, a calculadora vai te dar outro resultado. Certo? Então, cuide esse detalhe. Bom, a derivada calculada no ponto, então, cosseno de π-terços é 1/2, né? Então, se você fizer cosseno de 60, vai dar 0,5. Beleza. Então, agora a gente vai juntar as peças todas na nossa reta tangente. Então, o que acontece? Esse valor aqui, né? É quem? É esse aqui. Esse valor aqui é a minha derivada. Né? E esse π-terços, bom, é o nosso ângulo, né? Então, ou seja, tudo foi colocado no seu devido lugar. Colocando tudo no seu devido lugar, nós temos, então, a nossa boa e velha reta tangente. Aqui é outro exercício. Então, vamos fazer o seguinte. Né? Então, ele quer agora... Então, aqui nós encontramos a reta tangente. Agora ele quer usar a reta tangente, né? Então ele vai usar a reta tangente para fazer a aproximação do 61 graus. Então, para aproximar 61 graus, né, com a reta tangente, então, temos que fazer o seguinte. Então, vamos lá. Y. Então, y é igual a raiz de 3 sobre 2, né? Mais 1/2. Quem é meu x? Né? O meu x é os 61 graus. Né? Então, o que vai acontecer? Então, eu estou considerando que, nesse caso, o x é 61 graus. Ah, professor, mas você não pode usar em escala de graus. Você tem que usar em escala de radianos. Ok. Então, eu vou colocar aqui. Né? 61 e dividido por 180 a menos π sobre 3. E aí está o valor, né? Ah, professor, mas como eu vou fazer isso? Como é que eu vou comparar? Será que esse valor aqui é igual? É próximo? Né? Será que esse valor aqui é próximo do valor da calculadora? Será que esse valor aqui é próximo? Né? Que aqui ele está com raiz e está com π. Então, o que você vai fazer? Vai pegar a calculadora, agora nós vamos para o intervalo, e vai calcular o erro relativo. Relativo entre o valor de seno de 60, seno de 61 graus, tá a calculadora, e o valor obtido na reta tangente. Tá? Reta tangente. Certo? Então, esse aqui é a atividade do intervalo. Certo? Então, a gente se despede aqui, finaliza a nossa primeira live nesse momento. Printem essa tela, né, para vocês saberem o que vocês estão fazendo. Que nós, então, nós retornamos às 20 horas e 20 minutos para corrigir isso aqui e dar seguimento. Certo? Então, era isso. Vou